Fala galera, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com a doutora, com o Reinaldo, com a Alicia e eu sou a Lara. E o nosso assunto de hoje é o cigarro eletrônico na vida do adolescente. A doutora, se quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Obrigado. Minha gente, eu que agradeço o convite. Meu nome é Daniela, eu sou médica pneumologista, entre outras várias coisas, mas enfim, estou aqui como médica pneumologista, trabalho em Brusque há 23 anos e vamos conversar sobre cigarro eletrônico. Muito legal, muito legal. Na verdade, eu havia falado com a direção, né, até essa questão, foi uma conversa nossa na aula, né, e aí surgiu uma hora de falar sobre alguma coisa, eu falei, por que a gente não falar sobre cigarro eletrônico, porque eu tinha lido numa reportagem, né, e enfim, aí chamou bastante atenção, e então até comentei com a coordenação, ela falou, mas até tinha falado com a Lara, que a ideia era até trazer a doutora para falar ao vivo para a galera aqui, né? A gente pode talvez ele vê uma agenda mais tranquila para a doutora, para falar com os adolescentes, né? Aí já posso começar para cá? Justamente, vamos traçar primeiro esse perfil, né? Dos que usam o cigarro eletrônico, que mais aparece, porque me chamou a atenção que para mim apareceu para adolescente. Né, os adolescentes usando mais, né, e não sei se isso foi um recorte ou se isso é uma realidade. Aí depois as meninas tocam. Eu só queria voltar um pouquinho. Vamos definir sobre o que nós estamos falando. Dispositivos eletrônicos para fumar. Esse é o nome. Tá? Essa é a tradução em português. Se tu for procurar no site da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é assim que está escrito. DEF, dispositivo eletrônico para fumar. Tá? Todos os outros nomes, eles vêm de derivações de como é chamado no exterior. Tá? Dito isso, dispositivos eletrônicos para fumar, no Brasil, eles são ilegais. A importação é ilegal, é proibida. A importação em massa e aquela bagagem acompanhada de quando se vai para um lugar onde ele é permitido e tu traz na tua bagagem, isso também é proibido no Brasil. É proibida a fabricação, o armazenamento, a distribuição, o transporte, a venda e a propaganda. Pois é. Nós estamos aqui conversando sobre um dispositivo que é ilegal no nosso país. Muito bem. Mas que é muito usado. Então... Mas que é muito usado. Que é muito usado, né? Mas aí nós vamos ter que entrar na seara de coisas ilegais que são usadas. Verdade. E aí podemos conversar sobre isso no momento. Mas assim, é uma coisa assim, tipo, a questão da ilegalidade, mas é um ilegal que parece que não é ilegal. Esse é o problema. Né? Porque a gente coloca assim, se alguém aparecer com um cigarro de maconha, tá usando lá uma coisa errada, ou usando um outro tipo de droga, assim, nesse ramo, né? Nossa, né? Agora é um negócio que a gente vê usando, tipo, as pessoas não olham hoje em dia. Não olha com esse olhar, tipo assim, nossa, é uma coisa ilegal. Por isso que eu quis começar dessa maneira. Perfeito, ótimo o começo. E aí uma outra coisa que eu também quero deixar claro, é um dispositivo que foi inventado em 2003. Então, nós só temos 23 anos do dispositivo. Foi inventado na China por uma pessoa que fumava e queria encontrar um outro jeito de fumar nicotina que não fosse o cigarro de papel. Foi assim que ele foi criado. Tá? Os dispositivos são vários. A partir do princípio são todos legais, eu não vou ficar discutindo os dispositivos aqui. Claro, perfeito. Mas vamos falar daquele que é mais comum entre os adolescentes, porque ele é de fácil obtenção, apesar da ilegalidade, e de fácil manejo. Tá? Então, os dispositivos que a gente vê em posse dos adolescentes e de adultos também, né, minha gente? Nós estamos aqui falando com adolescentes e para adolescentes, mas existe uma grande gama de pessoas que fazem uso. Tá? Nós estamos falando daquele pequenininho que parece um pendrive, que ele já é o dispositivo e o líquido junto, pronto e descartável.
Ah, entendi. Existem dispositivos mais sofisticados, onde você vai adquirir o dispositivo e o líquido. E aí, você vai colocar diferentes líquidos no dispositivo. Porque uma coisa é o dispositivo eletrônico para fumar. E outra coisa é o líquido que vai dentro. Certo? Então, de novo, no Brasil, proibido o dispositivo e o líquido. Tá? Ah, tá bom. Nos Estados Unidos, existem 45 tipos que são comercializados. E todos eles com graus diferentes de nicotina. Existem dispositivos eletrônicos utilizados para se usar cannabis medicinal em estados americanos onde a cannabis é liberada, que não são em todos. Logo, ilegal naqueles outros onde a cannabis não é liberada. Tá? Então, só para a gente começar com conceitos, o que é, o que não é. Tá? Criado na China, a própria China, até onde se sabe, porque a China, né, não é exatamente um país que declara todas as suas coisas, mas a posse de adolescentes desse dispositivo também não é liberada na China. Do mesmo jeito que nos Estados Unidos é só para maiores de 18 anos. Então, só para a gente estar na mesma página. Na Europa também, doutor, tem esse conhecimento? Na Europa tem restrições, mas a Europa é um lugar um pouquinho diferente, né? Pessoas fumam na Europa com mais intensidade do que no Brasil, nos Estados Unidos. Nós estivemos agora em Londres, não agora, algumas vezes. Agora em Roma também, em março, agora também. Fuma-se muito. E muito o cigarro eletrônico, assim, né? Tipo, com propagandas para vender e tal. A legislação na Europa, até porque a Europa é constituída por vários países muito pequenininhos, então, assim, é um lugar à parte, né? E se fuma muito cigarro de papel na Europa, né? Sim. Independente de lugar aberto, fechado, é diferente, né? Mas, assim, falando da gente enquanto país, enquanto continente americano, os Estados Unidos, que é sempre a referência, né? A gente imita americano desde que o mundo é mundo, né? Mas assim, só pra gente estar na mesma página. Dispositivo eletrônico para fumar, esse é o nome. O dispositivo, o líquido. O dispositivo, ele aquece o líquido. E esse líquido é o quê? Aí é que veio o grande... Partindo-se do princípio que o líquido ele é proibido, nós não sabemos o que tem nele, né? Numa grande... Vamos lá. Existe... Como é que eu sei? Existem várias coisas que são ruins para consumo, tá? Eu não posso nem começar, porque senão nós vamos falar de várias outras coisas, né? Mas eu gosto de pegar um exemplo assim, ó. Um pacote de bolacha recheada. É uma desgraça para o teu organismo. Dito isso, se tu for lá, baseado no que é uma bolachinha que passou por todos os crivos da Anvisa, tu vai ler o rótulo e tu vai começar a ver o que tem lá, né? Um monte de porcaria, mas um monte de porcaria que a gente sabe que tem lá. Se tu vais consumir essa bolachinha, tu vai saber o que tem na bolachinha, ok? E aí tu vai consumir por tua conta e risco. Tanto que muito recentemente, recentemente não, já faz uns 2 anos, mudou a rotulagem de alimentos, e aí tá lá bem grande, né? Rico em açúcar adicionado. Alto teor de gordura. Então, ok, sabemos. O cigarro eletrônico, o dispositivo eletrônico para fumar, e aí falando dos líquidos que vem dentro, no Brasil nós não sabemos. Pois se a entrada desse dispositivo aqui, ela já foi ilegal, se existe uma produção no Brasil, ninguém sabe. E se existe uma produção, ninguém sabe mesmo o que tem lá dentro. Né? Supostamente, doutora. Supostamente, então nós vamos pegar os dispositivos que são liberados nos Estados Unidos. E aí é muito fácil, tá? Existe uma página do FDA sobre dispositivo eletrônico para fumar, que chama ENDS nos Estados Unidos, e aí vai estar lá as 45 marcas, não são 45 marcas, são 4 marcas com um total de 45 produtos que não são liberados, né? Podem ser comercializados baseado em algumas regras deles, né? Mas o que acontece? Uma coisa que me deixa, vamos botar a palavra chateada para ser
assim, né? Quando se fala de vape, que é o jeitinho que todo mundo chama, vocês entendem que é uma grande jogada de marketing, né? Como se fosse um inocente vapor de água. Pois é. Sim, É pois isso que é. as pessoas, eu É. acho que é isso que as pessoas imaginam que Se seja. tem uma coisa que não tem no líquido, é água, tá? O líquido, ele é formado de uma série de elementos químicos, geralmente substâncias alcoólicas, não no sentido de álcool, o álcool consumido em bebida alcoólica, o álcool, aquele que a gente estuda em química, Sim. tá? Então, assim, tem várias substâncias químicas que formam esse líquido, e essas substâncias químicas, eu sei o que ela tá lá na forma líquida, mas eu não sei exatamente no que se transforma o líquido depois que ele foi aquecido. Tá? Porque nós estamos falando de um líquido que vai ser aquecido, logo ele vai ser Sim. transformado em um vapor. Nem todo vapor é água. Quando tu vai num posto de gasolina, tu não sente cheiro de gasolina, porque é o vapor da gasolina. Sim. Não tem nada de inocente em vapor de gasolina. Se eu estiver usando um perfume, você sentir o cheiro, você vai sentir o vapor do perfume, certo? Então, nem todo vapor é de água. E fica essa falsa impressão de porque faz uma fumacinha que não tem cheiro, não tem gosto, e se fala no vape, na vaporização, tu pensa que é água. E não tem água lá, tá? Tu pensa, se tivesse água, 1 ml de água, elevado a 150 graus, porque um dispositivo eletrônico eleva a temperatura da substância em questão de 150 a 350 graus. Nossa. Absurdo. A água vai ser 2 toques, ela vai desaparecer, né? Sim. Então, não é água, tá? E aí existe várias substâncias que estão lá dentro. Dessas substâncias, tem 2 que são muito importantes, tá? Uma delas é o diacetil e a outra é o acetato de vitamina E. Essas 2 substâncias são conhecidas por causarem lesões muito específicas dentro do pulmão, tá? Silvia, tu queres me perguntar alguma coisa? Não, eu Pode. Muito interessante. Tô abismado, na verdade. Aí, vamos então guardar a informação. É um dispositivo eletrônico para fumar. O líquido é uma grande interrogação, salvo nos países onde ele está determinado. Lembra da história da bolachinha recheada? Aqui no Brasil, a bolachinha recheada, tu vai lá, tô comendo essa porcariada toda, mas Tô ciente disso. tô ciente. Sim. E é uma decisão, estamos todos no mundo Sim. aqui para tomar decisão, né? Ok. A decisão de comer a bolachinha recheada, que nunca. E né? esse líquido, supostamente, a gente está partindo de um lugar que vende, mas nós não fazemos a mínima ideia de se a origem é, inclusive, de lá. Nenhuma, com certeza, nenhuma. Mas partindo, que já é um negócio enlouquecedor. Já fica bizarro só nessa linha de raciocínio. Mas continua esse acetato. Aí, o que acontece? Você fala de vitamina E, nossa, que legal, né? E a vitamina E não me faz nem começar, porque a vitamina E, ela tem 8 formas diferentes de vitamina E, e tem vários pormenores em vitamina E, inclusive vitamina E em suplemento oral em excesso favorece o câncer de pulmão. Ponto. E nós não estamos nem falando de dispositivo eletrônico. Então, só vamos pensar isso para um outro momento. Então, aí, quando a gente conversa sobre esses dispositivos e o líquido em questão, existe uma falsa impressão, não. Como nós não sabemos o que tem, fica uma grande sinuca, né? Uma grande roleta russa, tá? Qual é a grande substância aditiva quando nós estamos falando de tabagismo? E aí nós estamos falando do tabaco, a folha do fumo, que existe plantação, que tu seca a folha, que é a grande fonte de nicotina, essa folha seca, tanto o fumo de corda que os antigos fumavam, todo mundo aqui deve ter um avô ou um bisavô que fumava fumo de corda, ainda existe para vender. O mascar a folha de tabaco, tá? O cigarro com filtro, depois podemos contar uma historinha interessante sobre o cigarro com filtro, de onde é que ele saiu. E a nicotina,
que vai dentro em concentrações diferentes desse líquido. Porque a nicotina é o que causa a dependência. Tá? Ninguém vai fumar um negócio, um composto químico que não dá nenhum tipo de descarga a mais de dopamina, que é o que o cigarro faz. Então, existem concentrações diferentes de nicotina nos vários líquidos que vão nos dispositivos, tá? Em teoria, os líquidos sem nicotina, eles nem são comercializados em países como a China e os Estados Unidos, tá? Então, assim, mas o que eu tô fumando aqui, primeiro, não é água, e segundo, não sabemos se tem nicotina ou não. A probabilidade de que tenha nicotina é grande, do contrário, a pessoa não estaria fumando o tempo inteiro. Claro, claro. Certo. Porque o que faz uma pessoa procurar o cigarro, seja ele de papel ou o cigarro eletrônico, Uhum. é aquele tiquezinho de dependência que a nicotina causa. Porque a nicotina, enquanto substância, ela sim faz por mecanismos neurotransmissores, que são um pouquinho mais detalhados para a gente conversar agora, mas podemos também, ele vai acabar liberando acetilcolina no cérebro. Essa acetilcolina vai estimular receptor de nicotina, esse receptor de nicotina vai liberar dopamina. Essa dopamina é que é o gostosinho do cigarro, quando a pessoa diz assim, não, mas eu fumo, Pra acalmar. me dá aquele meu momento. Eu brinco com os meus pacientes, né? Eu sei, eu brinco, eu nunca fumei, mas falo para os meus pacientes, sim, aquele meu momento. Doutora, mas eu só fumo depois do almoço, só para ter aquele meu momento. Sim, porque aquele teu momento liberou uma dopamina. Além da dopamina, libera algumas endorfinas, noradrenalina, sertralina. Então, existe essa situação, né? Mas quem é que faz a pessoa voltar para o cigarro? Seja ele o cigarro de papel, ou seja ele esse líquido que vai no dispositivo? A nicotina, tá? E aí, falando sobre nicotina, existe uma coisa... Aí, o que acontece? Mas o cigarro de papel também é ruim. Concordo plenamente. Só que como o cigarro de papel, ele é permitido, ele é rastreável e se faz um cheque na fábrica de cigarro sobre o que está indo lá dentro. Uma quantidade gigante de porcaria. Mas que existe... Sabe-se o que é. Sabe-se o que é. Sabe-se o que é. Tá? Então, assim, horrível, horrível. Mas alguém vai lá e checa. Não pode falar que é uma coisa que achava que era um vaporzinho de água e não é, não. Você tá ali Essa atrás. história do vapor de água mesmo é uma grande jogada de marketing. Sim. E aí, em termos de jogada de marketing, o que acontece? Precisava-se de uma maneira de entrar num mercado muito novo, né? Que é o mercado dos seres humanos, que hoje tem 20 anos. Uhum. Por isso que eu falei mais ou menos que esse adolescente... Mas por quê? Saiu, né? Por quê? Porque foi criado em 2003. Certo. Então, nós estamos falando de pessoas que têm 23 anos no máximo. Uhum. E aí, claro que cada vez... Enfim, é a matemática da coisa, né? Cada vez mais jovens são expostos, né? E pegou também, mas assim, eu queria voltar na nicotina, mas também aquela questão de... Porque, como também foi muito proibido o cigarro, você acabou empolgado por causa do cheiro, não é legal, a pessoa chega com cheiro de, né, cheiro com cheiro de cigarro, aí você fuma aquele que não tem cheiro, a pessoa pode ir ali do lado, fuma e vem e não tem cheiro, não tem aquele rastro do cigarro, aquela coisa, nossa, que tá cheirando... Fedido. Tá cheirando cinzeiro, né? Isso. Aquela coisa, então, tipo, em muitos lugares de trabalho, em muitos lugares começaram a proibir, aquela coisa toda, né? E aí esse tipo de cigarro, o pessoal pode ir num banheiro, dar uma estragada e voltar e ninguém nem... Parece que ele chupou uma bala mascou um chiclete. A gente tem essa parte, mas assim, a nicotina, né, que faz essa pessoa aí, né, fazer essas coisas todas. Depois a gente fala do cultural, doutora, porque realmente está muito interessante essa parte química, porque poucas pessoas falam, eu pelo menos escuto muito pouco. Supostamente, partindo daqueles lugares que podem vender, o quanto equivale em quantidade em relação ao cigarro tradicional. Então, era aí que eu ia chegar. Uhum. O cigarro, péssimo que é, sabemos quanta nicotina tem. Cada cigarro
tem cerca de 10 miligramas de nicotina. Hum. E quando tu fuma um cigarro inteiro, tu absorve 1 miligrama. A quantidade, tanto que aí o cigarro, a gente pode conversar outro dia sobre isso, porque é muita coisa mesmo. Mas o cigarro, quando tu vai avaliar um paciente, o que interessa é a carga tabágica, tá? A quantidade de cigarros que essa pessoa fumou na vida. Vou só fazer um parênteses aqui que é bem importante, tá? Um paciente que fuma uma carteira por dia há 10 anos, ele tem uma carga tabágica de 10 maços ano. Se ele fumar 2 carteiras de cigarro por 5 anos, ele também tem uma carga tabágica de 10 maços ano. Porque ele fumou 2, metade do tempo é a mesma coisa. Se fumar 2 maços por dia por 20 anos, tu tens uma carga tabágica de 40 maços anos. Deu para acompanhar? Sim. 10 maços ano é o suficiente para tu começar a desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma união entre a bronquite crônica e o enfisema pulmonar, e 20 maços ano, tu já corre risco de desenvolver câncer de pulmão. Tá? Então, dentro desse contexto, da onde é que a gente tira esses maços ano? Da quantidade de nicotina em questão. Então, para eu desenvolver câncer de pulmão, eu estou falando de uma carteira por dia por 20 anos. Então, eu estou falando, como uma carteira tem 20 cigarros, e cada cigarro tem 1 miligrama, eu estou falando de 20 miligramas de nicotina por dia, ok? O dispositivo eletrônico libera 10 vezes mais. Então, a quantidade de dispositivos que eu preciso fumar para eu ter a grande questão da nicotina e câncer é 1/10 da quantidade. Meu Deus. Então, a situação é muito mais grave, muito mais importante do que parece. Né? E são informações que, às vezes, não é. A imensa maioria das pessoas não tem, né? Não tem. Bem escondido. Não tem. É, bem Não mesmo, tem. tá? Mas é mesmo. escondido por quê, né? Porque esse é o objetivo da indústria, né, minha gente? Sim. O que aconteceu? Com todas as restrições sobre o cigarro de filtro, o cigarro de papel, alguém que vende dispositivo, alguém que tem a fábrica, precisa vender de uma outra maneira. E vendeu com a história do vape, na pegada do vapor, fazendo toda aquela... Tem um designer, né? Tem um designer, são E bonitos, no, né? e no começo, a indústria falava que era mais saudável, né? Que era, na que o verdade, cigarro. chamavam de porta de saída, né? Que eles falavam, né? Então, Eu fumo cigarro, troca pelo eletrônico para você ir saindo Para. do cigarro. Mas não, na verdade, é o contrário. num dado momento, no tempo, e de novo, nós temos que entender que nós estamos falando sobre uma coisa que existe Muito recente. só há 23 anos. Uhum. Em termos de medicina, é muito pouco tempo. Uhum. Tá? Então, assim, num dado momento, inclusive os médicos chegaram a pensar lá por idos de 2003, 4, 5, tanto que as grandes regulamentações dos dispositivos vieram em 2009, tá? Não, quem sabe é um jeito de a gente dosar para menos a quantidade de nicotina e ser um dispositivo que vai ajudar a pessoa a parar de fumar. E isso já foi provado que não acontece. Mas, sim, foi vendido dessa maneira. Tá? Sim. E, não, a questão do suporte, essa questão do aporte, vamos dizer, técnico, né? Eu queria olhar um negócio aqui, né? Tipo assim, por exemplo, essa quantidade que pode ser até muito mais do que isso, porque nós não sabemos o que tem. Exatamente. Se é uma coisa ilegal, talvez tenha muito mais nicotina para fazer a pessoa viciar muito mais, né? Com certeza. Né? Para fazer a pessoa, inclusive, buscar algo ilegal, porque é uma questão da própria droga ilegal como outras, né? Você joga um monte de porcaria para a pessoa levar a pessoa a cometer uma ilegalidade, né? Porque tem que ser uma coisa, a pessoa tem que estar muito dependente, né? Sim. Para cometer um crime. Sim, com Né? certeza. Então, tipo assim, então, eu penso, por isso que a doutora estava falando, estava aqui pensando, porra, olha, uma pessoa cometer um negócio ilegal, ir lá buscar, um negócio pode, né, complicar a vida dele, a pessoa tem que estar muito fissurada, né, como fala nesse lugar. Né, Exato. Aí eu quero voltar pro
Querem Vocês completar? eu queria- contar. Não, eu queria falar só um negócio, assim, que o Reinaldo, enquanto ele procura ali, ele comentou, talvez, de você vir aqui, né, ter uma conversa. Porque eu com vejo, certeza. assim, pela nossa experiência, eu, a Alice, eu tenho certeza que também nunca fumamos, mas a gente vê por colegas, assim, a gente fala, é ruim, tá, mas por que é ruim? Aí você fica pra pessoa, é ruim, não faz isso, não fuma porque é ruim. Só que não tem acesso ao que você as acabou de nos informações. explicar, sabe? Com certeza, De que se tem precisar, que eu venho aqui muito conversar. mais, de que a chance de câncer é muito mais rápida do que o cigarro. Sim. Porque daí, às vezes, a gente vai conversar com eles chegam na gente e falam assim, não, mas é a mesma coisa, não muda nada. Mas o meu tio fuma, sei lá, 20 anos e tá bem. Cara, mas assim, já procurou? É isso que a gente fala, é ruim. Incidência, Mas por né? que é ruim, entendeu? O que acontece que é tão ruim? É por isso que eu achei importante o que o Reinaldo falou. Talvez você vir aqui. Aí, então, vocês vão sair daqui com 3 informações do porquê que é ruim. Aqui. Nicotina, já conversamos sobre ela. Dependência. E não é nem... Aí, às vezes... vou até me sentar aqui já agora. Agora, sério. Então, aí o que acontece? Então, vamos tirar a nicotina da jogada. Vamos supor que alguém nos convença de que existe um líquido que foi avaliado por alguém e ele está disponível para venda. Num hipotético, porque isso não existe. Certo. Aí nós vamos voltar para o diacetil e para o acetato de vitamina E. Porque o que acontece? E aí eu preciso falar sobre uma situação, 1990, anos 2000, sobre o diacetil. O diacetil é um álcool, naquela história que a gente conversou, que o álcool de substâncias químicas. O diacetil é uma substância que ela pode ser ingerida. Sabe aquele cheirinho de caramelo que tudo tem? Quando tu vai comprar um biscoitinho, ele tem um cheirinho de caramelo, um cheirinho de baunilha, um cheirinho de doce. Certo. Tá? Aquilo pode ser engolido pelo seu corpo e digerido pelo seu estômago. Mas ele não pode ser inalado pelo seu pulmão. O diacetil, por ser uma substância bastante trabalhada na indústria alimentícia, nos anos 90, observou-se que trabalhadores de fábricas de pipoca para micro-ondas, aquele cheirinho de pipoca, Sim. aquela coisinha maravilhosa que fica no ar, aquilo é diacetil. Tu estourar uma pipoquinha no teu micro-ondas para assistir um joguinho do Brasil, ok, tá? Agora, tu trabalhar numa fábrica que fabrica pipoca de micro-ondas é um risco ocupacional. E o que se descobriu lá nos anos 90, anos 2000? Houve uma grande incidência, não quero usar a palavra surto, porque surto é de doenças infecciosas, mas enfim, uma grande incidência de pacientes com um tipo específico de bronquiolite, tá? Então, existe o brônquio principal, a traqueia, os brônquios principais, os bronquíolos. Alguém já deve ter estudado isso em Claro, sim. Finaliza num bronquíolo respiratório que depois vira um alvéolo. E ali se dá toda a troca gasosa. A bronquiolite obliterante é uma inflamação dos bronquíolos logo antes dos alvéolos e acaba criando o que se chama de pulmão de pipoca. Chama pulmão de pipoca, não porque parece com uma pipoca lá dentro. Chama pulmão de pipoca porque foi descoberto, lá nos anos 90, essa grande incidência de bronquiolite obliterante em trabalhadores de fábricas de pipoca de micro-ondas. Esse diacetil era inalado por eles, do mesmo jeito que é inalado por quem trabalha na indústria de torrefação e moagem de café, tá? E existe diacetil em todos os líquidos que vão nos dispositivos eletrônicos. Então, por isso a gente escuta tanto do pulmão de Exatamente. Então, quando a gente está falando Entendi. de pulmão de pipoca, É por causa nós disso. estamos falando da ação do diacetil inalado, Entendi. que é diferente do diacetil Ingerido ingerido. no alimento, Tá. para dar o sabor. Seria talvez essência de baunilha? Teria isso? Tem. Entendi. Tudo que tu cheirar, E tem cheirinho.
docinho, caramelinho, É diacético. baunilha, em qualquer produto comestível industrializado, tem o diacetil. Pode começar agora a entrar no supermercado e olhar rótulo de bolachinhas, e coisinhas, e biscoitinhos, e chocolatinhos. Tá? E aí ele inalado causa esse Ele efeito. causa a bronquite, tá? Certo. Que é a bronquiolite obliterante. É uma inflamação daquele bronquíolo bem pequenininho. E quando inflama, tudo que é inflamado causa uma reação. Então, vamos supor assim, ó, se eu arranhei minha mão, vai acontecer uma inflamação. Ela vai ficar vermelha, fofinha, inchadinha, com um líquidozinho. Isso é uma inflamação. Essa inflamação está acontecendo lá dentro do pulmão. Na tua mão, essa inflamação, ela vai melhorar e dependendo do grau do corte que tu fez, vai ficar uma cicatriz, ok? Essa cicatriz ficou lá dentro do pulmão. Aquele bronquíolo não tem mais o diâmetro que ele tinha antes. Então, tu vai acabar fazendo essa bronquite obliterante, que é uma doença irreversível no pulmão. Meu. Tá? Então, esquecemos a nicotina, se tem ou não. Se alguém vai me dizer, não, estou fazendo aqui um líquido que não tem nicotina, mas vai ter diacetil. Tá? A indústria começou a fabricar alguns líquidos diacetil free, que ninguém sabe também, porque como a gente não sabe o que tem, a gente não sabe direito se é diacetil free ou não. Sim. Mas se aquilo que é fumado no dispositivo eletrônico tem um cheirinho doce, Seja lá qual for o cheirinho doce. Tipo, você vê uns que tem essência tipo de manga, de não sei o quê, Uva, né? de uva, de menta, isso tudo. é doce, né? diacetil. Aham. A menta Caraca. tem o mentol, né? E aí o mentol tem um outro problema. O mentol, ele causa uma leve broncodilatação, que aí fica mais fácil para o diacetil fazer o problema que ele vai fazer. Meu Deus. Gente, Tá. muito Por isso que pior. dá aquela sensação de geladinho, né? Sim, o mentol da cânfora, né? Vocês são muito jovens para naftalina, mas enfim, é o cheirinho da naftalina, né? Então, é isso que acontece, tá? Nicotina, diacetil. E agora vamos falar do acetato de vitamina E. Acetato de vitamina E, alguém já ouviu falar de um cremezinho que chama Dersane? Sim. Se usa muito para neném, E a assadura, assadura, e paciente Sim. idoso, tá? É. O Dersane é um excelente medicamento tópico para tratar esse tipo de coisa. O que é o Dersane? A vitamina E, o acetato de vitamina E. De novo, excelente para uso tópico. Ele vai para dentro do líquido que se usa no dispositivo eletrônico para fumar. E aí, esse acetato de vitamina E, ele causa um outro tipo de lesão. Ele não vai no bronquíolo, ele vai além, ele vai no alvéolo. Tá? O alvéolo é o finalzinho do pulmão, né? O pulmão tem as vias aéreas que vai até o bronquíolo respiratório. Depois disso começam os alvéolos, tá? Os alvéolos pulmonares, a gente tem cerca de 500 milhões de alvéolos pulmonares. Se tu abrir todos os alvéolos pulmonares, tu vai ter uma superfície de 70 metros quadrados. Essa é a maravilha do pulmão, porque eu sou apaixonada por ele. O pulmão tem 70 metros quadrados disponível para troca gasosa. Porque o que o pulmão faz? O pulmão, ele libera o gás carbônico e absorve o oxigênio. Tá? O acetato de vitamina E, ele vai lá e ele altera os alvéolos. Acho que todo mundo aqui já estudou também sobre a tensão superficial da água. Tá? Existe um líquido muito importante dentro do nosso pulmão que chama-se surfactante pulmonar. Porque, aí de novo a física, tá? O alvéolo é uma bolinha. Essa bolinha, se ela fechar completamente em cada inspiração e expiração, vai dar uma trabalheira danada a respirar. E o ato de respirar, ele é um ato tranquilo, né? Estamos aqui respirando desde a hora que eu comecei a falar e tá tudo certo. Então, o surfactante pulmonar, ele mantém esse alvéolo, por questões físicas, porque tudo no pulmão é volume e pressão, ele vai manter esse alvéolo aberto. E aí a gente respira numa boa.
A gente pode subir a escada sem botar os bofs para fora. Eu quase O botei, máximo, mas... o máximo não ofegante, né? Isso, mas ele tá ali para isso. A doença do surfactante é uma coisa muito importante em neném recém-nascido, né? Um neném que nasce prematuro, o grande problema dele é que o surfactante pulmonar, ele é produzido ali no 8º, 9º mês de gestação. Por isso que um neném nascer prematuro, a gente fica de olho naquela história da maturação pulmonar. Sim. Porque ele não produziu surfactante É ainda. por isso que vai para incubadora. Exatamente. Tá. Aí o que esse acetato de vitamina E faz? Ele entra, vai no alvéolo, interfere na ação do surfactante pulmonar e aí ele causa lesão alveolar. E aí existe uma doença específica chamada EVALI. EVALI é a abreviação em inglês de lesão pulmonar aguda causada pela inalação de líquidos fumados em dispositivos eletrônicos para fumar. Essa é uma doença irreversível, tá? Houve um surto dessa doença ali em 2019, nos Estados Unidos, tá? Que levou a pelo menos 80 mortes conhecidas, tá? E essa lesão, por que a coisa aconteceu? Porque nos Estados Unidos, nessa história da cannabis medicinal ser liberada em alguns estados, o THC, ele é uma substância espessa. Para tu fumar o THC em forma líquida, tu precisava diluir o THC de alguma maneira. E eles escolheram o acetato de vitamina E, porque é um líquido inodoro, insípido, vamos botar igual a água, que não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada, e ficava fácil de diluir o THC, e aí tu podia diluir vendendo um THC a tantos % e na verdade era menos, né? E aí porque houve um boom de líquidos com THC em lugares permitidos, fumou-se muito e aí teve um pico gigantesco de EVALI em 2019. Então, nós temos a adição à nicotina, nós temos as doenças relacionadas com a nicotina, nós temos o pulmão de pipoca relacionado com diacetil e nós temos o EVALI relacionado com o acetato de vitamina E, o diacetil causando lesão de bronquíolo e o acetato de vitamina E causando lesão alveolar. Esse surto que teve em 2019, vários jovens morreram e os que não morreram precisaram de transplante de pulmão. Meu Deus. Tá? É isso. E aí, assim, essa questão, isso que a doutora está trazendo é o que ali, né, eu acho que estamos frisando isso, né, e no convite que eu vou fazer para a doutora, eu estou aqui pensando assim, na urgência da doutora vir aqui falar, e eu vou passar isso para o colégio, a questão para mim, assim, isso nós estamos partindo de um produto que sabe-se o que tem. Exato. Imagina naqueles que é feito no fundo da casa e que eles não devem usar para colocar, para diluir, para ter mais cheiro, mais gosto, para ser mais viciante. O céu é o limite, né? Nós não sabemos. Veja bem, um produto regulado, por mais que ele seja ruim, ele é minimamente regulado. Aí nós vamos para toda a indústria alimentícia, que assim, ó, eu costumo dizer, se tu estás comendo alguma coisa que a tua bisavó não reconheceria como comida, tá errado. Ok? Boa. Tá? Traz um negócio. A tua bisavó, viva ou já com Jesus, se olhasse para aquilo, ela dizia assim: minha filha, o que é isso? Já não é para comer. Sim. Tá? Sim. Mas pelo menos essa coisa bizarra aí que a gente come, tá regulada. Né? Em teoria também, né? Sim. Tá? A pessoa chega e fala, eu como muito biscoito, então a gente já sabe de onde que vem o Exatamente. negócio. Exato. Agora disso daí Não sabemos. Não se sabe. Mas eu fico impressionado, assim, mas tem lugares que vendem isso. Ilegal, né? Então, Ilegal a venda. Pois Sim, aqui é. tem. Ilegal. Então, Balneário mesmo, sim. Não é muito difícil. essas tabacarias, assim, Não, mas Posso estar aqui cometendo um
equívoco, por isso que eu nem vou citar, mas eu passo em frente a algumas, eu vou procurar dar uma olhada para ver assim o seguinte, porque assim realmente... É que a tabacaria, ela está vendendo produtos relacionados ao tabaco. Certo. Então, tu vai comprar um charuto, que fazendo bem ou fazendo mal, pode Certo. ser vendido, algumas marcas, né? Outras não podem, tá? Um cigarro XYZ que tu quer comprar, porque vamos supor que tu queira fumar um cigarro de papel que não tem no Brasil, mas a importação é legalizada. Uhum. Tu vai comprar numa tabacaria, Certo. tá? Mas o dispositivo eletrônico para fumar, o líquido que vai dentro e todos os acessórios que envolvem, eles não são permitidos. De novo, a importação, mesmo como bagagem de mão, a fabricação, o armazenamento, o transporte, a distribuição, a venda e a propaganda, eles são proibidos por uma RDC, uma resolução de diretoria colegiada da ANS. Pois é. 855 Porque eu vejo muito de coisa. 2024. Porque a gente, por exemplo, a gente sabe assim, a pessoa apareceu com maconha, que é a droga mais comum. Você sabe que a pessoa foi lá sei lá, numa boca de fumo e pegou. Que não é uma coisa que. E assim, tem todo um processo para isso. E esse cigarro eletrônico, dispositivo eletrônico, a gente vê eles andando, tipo assim, deve ser de muito fácil acesso, né? Uhum. Tipo, E é baratinho, né? então, mas eu não sei o valor, você sabe mais ou Também. menos? Assim, tipo Não assim, sei se é a mínima não ideia. sei. Então, porque assim, eu não vou falar que vende tabaco, porque realmente eu vejo uns negócios coloridos, não sei se é isso, porque eu desconheço esse dispositivo, assim, eu sei de ver e tal. Mas eu vou dar uma olhada, porque realmente deve ser de muito fácil acesso, porque eles têm muito, não é um negócio que você vê, nossa, ele aqui pegou, foi numa boca de fumo. Negócio. Não, aquele busto. Onde você fala, peguei cigarro eletrônico numa boca. Nossa, Tanto fulano. que, tipo, a gente encontra mais... Não, assim, é porque a gente tá nesse meio, né? Por conta do colégio. Mas a gente normalmente vê na galera que tem mais grana, assim. A galera que não tem muita grana, às vezes tu vê com um cigarro de papel mesmo. Até a maconha é bem comum. Assim, a galera que tem mais dinheiro, normalmente você vê sempre com o pod na mão. Dificilmente você vê com um cigarro de papel. Às vezes Eu até vendo. trouxe numa viagem. Mas Achando que tava tudo certo. Pois é, Sim. então, eu também acho isso, doutora, mas a questão também é o líquido, né? Porque que nem, tipo, Com tem os dois certeza. tipos, né? Tem Com aquele que certeza. eu não sabia que é esse que acabou, tu joga fora. Que é o mais comum entre adolescentes por ser mais barato. Então, pois é, e tem esse que é o líquido, que é o recarregável. E eu já escutei esse negócio deles falando assim, eu tenho desse sabor, eu tenho daquele sabor. Então, que nem a Lara trouxe, realmente é um público que você vê que não é, que são muito novos, que não entrou num carro e foi numa boca de fumo, não é uma coisa assim que tem que atravessar a fronteira. Possivelmente Deve ter no Paraguai isso, pra vai falar vender, via né? Paraguai e tudo mais, né? Até porque tem cigarro ilegal que vem do Paraguai também, né? E o narguilha, tipo, parecido assim? Também é um dispositivo para tu fumar o tabaco, né? Aí tem um narguilé que vai líquido, e aí o narguilé não deixa de ser um dispositivo eletrônico para fumar, porque, de novo, dispositivo eletrônico para fumar, existem vários tipos, Sim. tá? Então tá O dentro narguilé deles. é um deles, tá? Aí, assim, ó, fumar é um hábito Por que esse, antigo. desculpa, doutor, mas por que esse eletrônico? Porque parece um negócio que é meio, tipo, tecnológico, Porque tem uma assim. bateria, né? O que aquece o líquido? O que aquece o cigarro de papel? O fósforo e a combustão é uma folhinha seca com um caminhão de outras coisas, mas... Sim. Mas aquele branco do cigarro, ele tem as linhas de fósforo, né? Porque para não queimar, né? Que ele fica... Sim, porque é um mecanismo feito para que a combustão seja lenta. Porque o narguilé tem o carvãozinho, né? Que coloca em cima também. Porque, de novo... Precisa do negócio... Tudo o que você fuma, venha isso que você está fumando numa forma líquida, nesse mundo todo de substâncias líquidas, ou na forma de folha, e aí a gente está falando da folha do tabaco, a plantação de fumo. Estou falando de plantação de fumo, aí isso é de onde vem a nicotina.
E aí a gente pode também falar sobre plantação de cannabis, que é um outro departamento. Igualmente ilegal, mas que existe, né, gente? A gente também não vai se fazer de louco. Claro, né? claro. Ilegal por ilegal, ele existe. E aí, o que acontece? Eu tenho uma história, eu não sei quanto tempo a gente tem, né? que eu vou Não, falando temos até- até mais uns 20 minutos. Tá. Eu tive a oportunidade de, quando nos Estados Unidos, fazer uma visita a um dispensário de cannabis. Porque como é legalizado, é um outro mundo, né? E aí, Tem que na ter tudo, né? verdade... Tem que ter tudo. Tem. E assim, ó, tu fumar cannabis, que, na verdade, o que se... Aí, de novo, ilegal, mas estamos aqui conversando. É a flor seca da planta fêmea da cannabis. Isso é uma coisa, tá? Isso é o que vende nos Estados Unidos. E existe toda uma genética da cannabis. A planta macho, a planta fêmea, os filhotinhos que dá. Existe uma árvore genealógica para isso. Existe, é bastante interessante. Eu estudei isso na Universidade do Arizona. É muito interessante. Que legal. Tá? O que tu compra numa boca de fumo aqui do Brasil, não sabemos o que é, né, gente? Até onde eu sei pode ser grama e cocô de vaca, né? Pois é, pois é. Tá? Sim. Então, assim, de novo, Que tudo que tu compra é legal, tu tá sujeito a colocar, ou que tu coloca, é colocado pra ti ali, É a né? história da bolachinha recheada, né? exatamente. A gente tem consciência do que tá comendo, comprando. exatamente. Ali. Nesses lugares, não. Mas e aí, doutora, continua. Não, então, assim, a cannabis, quando tu tá comprando num lugar em que ela é regulada, tu sabe o que tem dentro. Sim. Aí, ninguém aqui é criança pequena. Sim, tu vê pessoas fumando cannabis no Brasil. Salvo aquele cidadão que cultiva a sua plantinha e resolve o seu probleminha ali, todo o resto ninguém sabe o que é. Que é o mesmo caso do Que é o mesmo caso dos líquidos que vão dentro dos... Uhum. Assim, ó, vamos parar de chamar de vape. É. Vape parece vaporzinho de Sim, água dispositivo inocente com eletrônico. cheiro de algodão doce. Dispositivo eletrônico para fumar. DEF. Sim, tá Tá? certo, claro. Esse é o nome do negócio. Claro. Nicotina, diacetil, acetato de vitamina E. Fora todo o resto. Que não sabemos, ou mesmo que são substâncias que existem no cigarro comum, no cigarro de papel, porque vamos lá, né? O cigarro de papel, existem pelo menos 4.700 substâncias detectadas na combustão. E aí que a gente estava falando sobre, o que é, né? Por que chama dispositivo eletrônico para fumar? Porque eletronicamente existe o calor. É o calor que transforma o líquido no vapor, né? Certo. Então existem baterias, né? Por isso que aquece, tu liga e ele aquece a bateria de lítio, que ainda por cima, pensa, descartar um negócio desse na natureza, péssimo, né? Você está descartando uma bateria de lítio no nosso querido planeta Terra. Então, existe uma bateria de lítio em todos os dispositivos que vai aquecer o líquido e transformar esse líquido numa substância inalada. Não se inala vapor, se inala um aerossol. E um aerossol, eles são partículas muito pequenas. Não é um vapor, é um aerossol. Doutora, no seu consultório, no seu público que atende, como que é a questão? Já está aparecendo esses problemas, porque a gente está falando de um tempo muito recente, né? E eu vi uma campanha nos Estados Unidos de uma menina, da idade delas, aqui, né, 15, 16 anos, ela fazia o uso do cigarro, o dispositivo eletrônico, e ela estava fazendo a campanha para não usar. Uma menina muito bonita, aquelas cheerleaders e tal, assim, tipo, coisa de 2, 3 anos, parecia que ela tinha 70 anos, assim, sabe? Um negócio sinistro, assim. Mas ainda, de qualquer forma, é muito cedo, né? Como a doutora colocou. No teu consultório já vem aparecendo, se sim ou não, mas para além disso, os dados, se a doutora tem acesso, como é que está aparecendo esse público de uso? O meu consultório, na verdade, ele é constituído de pessoas mais velhas, tá? Tá. Então, eu tenho poucos... Os tabagistas tradicionais. Tá? Porque,
Porque, na verdade, como eu não atendo criança, eu não atendo menores de 15 anos, eu atendo maiores de 15 anos, Certo. tá? Então, assim, ainda vem pouco. E até porque, entenda, um paciente de 15 a 18 anos, ele vem para o meu consultório por uma queixa qualquer, acompanhado dos pais. Então, na hora que eu faço a pergunta, Entendi. não necessariamente Ele vai falar a verdade. esse jovem vai me falar a verdade, Tá bom. tá? Entendi. E eu não posso atender um menor de idade na ausência de um responsável, Entendi. tá? Entendi. Eu faço a pergunta, aí sempre rola aquele clima, e aí a mãe ou o pai já dá uma... Aí eu, não fuma, não sabemos, né? Mas aí o que acontece? Eu tenho pacientes com um pouco mais de 20, 25 que me procuram no consultório, e isso é muito comum, tá? Entre tabagistas de todos os tipos. Eu fumo, eu não quero parar de fumar. Mas eu vim aqui porque eu quero saber como é que tá o meu pulmão. Acontece muito, tá? É raro, mas acontece muito, tá? Porque o que acontece? Aí a pessoa, ela vem meio que em busca de um... Não, fui lá, tava tudo bem, vou seguir aqui, né? Entendi. Tá? Aí o que tu precisa fazer? Tu vai fazer uma história clínica, um exame físico. Em geral, tu faz provas de função pulmonar para ver a quantidade de ar que entra e sai do pulmão, a mais comum dela sendo uma espirometria simples, e tu vai tomografar o pulmão para avaliar alterações estruturais. Aí essa pessoa veio, ela não sente nada, mas ela fuma. Ela não está interessada em parar de fumar. Ela faz uma espirometria, tá normal, ela faz uma tomografia, tá normal, aí eu vou conversar sobre o assunto, mas como tudo dentro de um consultório médico, eu vou 50%, né? O outro 50% do paciente é que tem que vir. Eu posso esclarecer, trocar uma ideia, fazer os exames pertinentes, dizer como está o seu pulmão hoje, dia 16 de junho de 26 às 5 da tarde, mas amanhã a Deus pertence, né? Não sabemos. Até porque o grande processo de parar de fumar, ele existe todo um... Existe a pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção, tá? Então, em geral, quando o paciente vem para o consultório, ele tá, se ele não quer parar, ele está numa fase de pré-contemplação, e se ele quer parar de fumar, ele está numa fase de preparação, tá? Mas os pacientes que eu tenho dentro desse sentido, tá? O tratamento, nossa, tô fumando, quero parar. Infelizmente, o tratamento para o tabagismo, seja ele o tabagismo do cigarro de papel ou do cigarro eletrônico, ele é muito limitado. Existem muitas, plural, me fugiu aqui, muito poucas drogas que podem, né, medicamentos que podem ajudar, né? O que é mais efetivo? Eu consigo usar dispositivos que liberam nicotina de forma lenta, uma vez que a nicotina é aquilo que faz a pessoa voltar a procurar o cigarro, seja de papel ou eletrônico. Então, eu consigo liberar a nicotina em forma de adesivo, de goma de mascar, e fazer com que esse paciente tenha uma síndrome de abstinência um pouco menor. Porque o que impede uma pessoa de parar de fumar é a síndrome de abstinência à nicotina. E é isso que eu consigo tratar, né? Consigo ajudar, né? Mas no consultório, no meu ainda é pouco. E eu sempre digo em todo o congresso, essa é uma luta que o pediatra precisa abraçar. Porque as crianças, os adolescentes, eles começam a fumar quando eles ainda estão sob a guarda de um pediatra. Entendi. Que é quem atende... Abaixo aí dos 16. Exatamente. Existe o pediatra, que vai até os 12, 13 anos, e existe o herbiatra, que é o médico especialista em adolescente. E aí depois existe a medicina dos pacientes adultos. Né? Doutora, tipo assim, ali, só ali reforçando, quando alguém chega ali pra ti no adolescente, fala, aí fica meio acanhado de falar, porque os pais estão... A doutora consegue perceber que ele faz uso disso? Na verdade, o que eu vou fazer, né? Claro, não pode ser tipo, uma margem, pelo menos, não. sabe? Não, o que vai acontecer é que na hora que eu vou examinar essa pessoa, eu estou na frente dela, né? E aí eu vou fazer uma caretinha, e aí a pessoa vai me fazer uma outra caretinha, né? Existem caretinhas que tu faz quando Tipo, você está de frente pro paciente será? e a mãe está de costas. Aí eu faço um...
tarará, aí existe um sim ou existe um não. Ah. Aí nós partimos daí para o que eu posso estabelecer depois, num outro momento. Se por um acaso. E sim, de novo, eu não tenho como abordar com alguém com menos de 18 anos, sem estar na presença do pai, Sim. até porque isso é ilegal, né? Sim. Então, mas a doutora consegue perceber. Sim. Sim. Cara, que é absurdo, assim, a aula que tu deu pra gente agora, porque a gente diz muito sobre isso e sabe pouco. É. Né, meu Deus, o que você disse pra gente agora, assim, é essencial mesmo, assim, até Que bom, que os bom. três que Eu você fiquei na disse dúvida, ali. como é que eu É poderia contribuir? porque Acho que até que vai precisar realmente de a um gente outro pensa- podcast falando sobre Nossa. A isso. gente pensa na questão a doutora aqui na questão do pneumologista, mas também envolve a questão da garganta, Não. aí vai para um monte de aí coisa. nós, agora vou até de novo aqui, ó. Se a gente vai falar de cigarro, o cigarro, fumar, é o principal fator de risco para todas as doenças. O cigarro causa problema em todos os lugares que ele passa. No ato de fumar, do câncer de boca, de língua, de laringe, pulmão, todos. De novo, boca, esôfago, estômago, intestino, todos. Rim, todos. O cigarro, por ele ter, não, a nicotina é quem faz a pessoa voltar a fumar. A nicotina sozinha, ela não é a causa de um câncer. Ela geralmente, quando o câncer está estabelecido, ela estimula o crescimento do câncer. Mas, em geral, não é quem faz o start. O start se dá porque todo o câncer, e aí de novo é um outro podcast, todo o câncer é uma replicação anormal de células do nosso organismo. E elas se replicam porque toda célula tem um DNA e todo o nosso material genético, ele é uma fitinha que ele tem uma enzima que se chama telomerase no final. Se a telomerase está intacta, a reprodução dessa célula está ok. A partir do momento que essa telomerase é alterada de alguma maneira, essa produção fica errática, tá? E aí todas as 4.700 substâncias, várias delas são declaradamente e estudadas à exaustão como cancerígenas. Aí é um outro departamento. Não, vamos agradecer, né? A gente vai realmente estourando aqui. E assim, realmente eu vou entrar em contato com a doutora pelas meninas para realmente vir aqui. Realmente é realmente importante para trazer e falar para. Porque a gente acha que essa brincadeira. Quando eu trato esse assunto, fala alguma coisa assim na sala de aula, tá vendo, Joãozinho? Não sei o que, ou a outra vai brinca e tal. E fica muito no tom da brincadeira. Não é brincadeira. E aí até pedi para a doutora vir aqui, nós vamos fazer ele no anfiteatro, ter um telão, trazer algumas fotos ali, né? Porque, assim, assim, claro que é só para uma forma educativa, porque se realmente imagem, porque o cigarro tem lá uma imagem e a gente não vê as pessoas parando. Não, ninguém para de fumar. Por causa da imagem, mas para realmente, ó, aquela coisa assim, tá vendo? Aí é uma questão, não é nem questão tua, porque isso é um negócio que não pode ser consumido, né? Eu acho que a coisa mais estarrecedora foi essa, né? Não pode ser vendido nada, nem o dispositivo, nem o líquido, nem a comercialização, nem a importação, nem trazer na bagagem, em nenhum sentido. Então, como é que eles têm acesso a isso tudo, né? Então tá, obrigado, doutora, pode ir. Obrigada, doutora, por ter aceitado fazer o podcast com a gente. Meu Deus, foi um prazer enorme. Já disse aqui umas 2 vezes que foi uma aula pra nós. Foi E vai ter mais obrigada, uma. Obrigada, gosto bastante. Eu para falar, não pago imposto. Então, pode me chamar, pode me chamar. Então é isso, muito Estamos obrigada. finalizando agora. Obrigado, tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau pra todo mundo e não fumem. Não, por favor. Então tá, obrigado, né, nesses